eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus amigos, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe, que Deus continue falando ao nosso coração. Nesta semana estamos estudando o capítulo 27 do livro de Atos, com o tema Como permanecer confiantes em meio à crise. Estamos vivendo aí essa tempestade, essa crise, essa pandemia, essa quarentena e tal. Então, como permanecer firmes em meio a tudo isso que nos acontece? Como permanecer firmes quando há uma adversidade? Então, no capítulo 27 de Atos, nós temos lido alguns versos e eu quero voltar aos primeiros versos que li nesta semana. O verso 10 diz assim, quando Paulo fala ao comandante do navio, ele diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Verso 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo dizia, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então, nessa abordagem, nesta semana, nós vimos o seguinte: por não ouvirem a voz de Deus, eles se envolveram numa grande tempestade. Se eles tivessem seguido a direção de Deus, a palavra de Deus, a orientação que Deus mandara Paulo dar para eles, eles não teriam enfrentado aquela tempestade. Então, todas as vezes que eu e você viramos as costas para as orientações que Deus nos dá, nós acabamos nos envolvendo em tempestades. Então hoje, para concluir esse estudo, nós vamos concluir então com a reação do apóstolo Paulo. Como é que Paulo reagiu a tudo isso? Ele está no mesmo navio, passando pela mesma tempestade, a mesma adversidade que todos aqueles passageiros ali, aquela tripulação, mas a reação de Paulo como foi? Então a reação de Paulo foi oposta a todas as outras reações. Toda a tripulação, todos os passageiros, o comandante tiveram reações diferentes daquela única reação que Paulo teve. Ele então teve uma reação diferente. Os marinheiros estavam desesperados. Paulo estava calmo, sereno, tranquilo, sabendo que Deus tinha um propósito e de que Deus tinha a solução durante aquela tempestade. Ele tinha coragem em meio à crise. Uma excelente avaliação do cristão é quando nós olhamos para o cristão e podemos avaliá-lo e perceber como ele lida, como ele reage em meio a uma crise. Quando as coisas estão tudo bem, quando estamos vivendo em paz, é muito tranquilo, é muito fácil. Mas quando estamos em meio a uma crise, é aí que as pessoas percebem quem realmente somos. Qualquer um pode ser cristão quando tudo está correndo bem. Nossas orações estão sendo respondidas, gozamos de uma boa saúde, a questão financeira está tranquila, estamos sendo promovidos na empresa, a nossa fé é testada exatamente quando as coisas não estão bem. A nossa fé é testada quando estamos em meio a uma crise. Há uma orientação que nos diz o seguinte: o nosso caráter é formado no dia a dia. O nosso caráter é formado no dia a dia, mas a nossa fé é testada, é conhecida no meio da crise.
Então, nosso caráter vai sendo formado dia a dia, mas a nossa fé é testada no meio da tempestade, no meio da crise. O nosso caráter, então, é revelado quando estamos naufragando, quando estamos numa tempestade. É aí que as pessoas percebem quem realmente somos, quando estamos em meio a uma tempestade. O que você deve fazer quando está se desmoronando, quando está numa tempestade, quando está tudo indo a pique, quando você está perdendo tudo? Quando, a semelhança daquele navio, ele joga uns mastros no mar, jogam a alimentação, o trigo no mar. As pessoas também são lançadas ao mar. Aqueles que sabem nadar saem a nado. Quem você é? As pessoas vão estar te vendo, te analisando, te conhecendo de verdade, quando você está em meio a uma crise. No verso 29, diz o seguinte: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então eles jogaram âncoras, o navio ficou ali preso naquelas âncoras e eles ficaram orando, fazendo preces, súplicas, até que amanhecesse o dia. Então lance as âncoras, fique onde você está, a situação vai mudar, o tempo vai passar. Então essa orientação que a gente percebe aqui, o que eles fizeram? Lançaram as âncoras. O navio ficou preso ali, ancorado. E eles ficaram orando até o dia amanhecer. Nós precisamos ter esta certeza. O tempo vai passar, a calma voltará e Deus tem a solução para todos os nossos problemas. O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Então nós precisamos confiar em Deus. A reação típica numa tempestade é que as pessoas querem mudar tudo. Querem mudar tudo. Aí você quer pedir demissão, você se demite, você se afasta do casamento, você abandona o lar, você abandona a igreja, abandona a fé. Numa tempestade, as pessoas querem desistir de tudo, querem abandonar tudo. Tudo isso é o que você não precisa de mais mudanças. Se você está numa crise e você começa a romper com A, B, C, com instituições, com emprego, você não precisa disso. Você já está numa crise. Você já está numa tempestade. O que você menos precisa é romper com alguma coisa ou com alguma pessoa. Então, quantas âncoras ou convicções você tem? O apóstolo Paulo tinha 3 âncoras. Ele estava ancorado na presença de Deus. Ele estava ancorado na própria pessoa de Deus. E ele estava ancorado nas promessas de Deus. Quais são as suas âncoras? Paulo tinha essas âncoras. Então lance as âncoras, fique onde está e espere o dia amanhecer. O tempo vai passar e as coisas voltarão a serem calmas. Quero ler novamente o verso 29. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, faziam orações para que amanhecesse o dia. E eles estavam ali orando. Então ancore nas promessas de Deus e espere o dia amanhecer. O dia vai amanhecer. Nenhuma tempestade durou eternamente. Toda noite passa e vem o amanhecer. Então, fique onde você está, acalme-se, respire fundo. Você não precisa de mais mudanças, você não precisa de mais rompimentos. Fique calmo, fique onde está e continue orando e esperando amanhecer. Deus tem uma solução para cada um de nós. Então, qual foi o resultado que o apóstolo Paulo colheu? O dia amanheceu e aquela tempestade cessou. Eles não reconheceram a terra, mas viram uma enseada e decidiram ficar ali. Preste atenção. Naquilo que Paulo acreditava, naquilo que Paulo confiou, naquilo que Paulo compartilhou com eles. O verso 37 diz: estavam a bordo 276 pessoas. Todos eles se salvaram. Todos eles se salvaram. Paulo estava tranquilo durante toda a viagem, aqueles 14 dias, sabendo que Deus tinha um propósito
e que Deus iria salvar toda aquela tripulação e todas aquelas pessoas. Então, para concluir, nós teremos tempestades. Não adianta você dizer agora, não vou ter mais tempestade, isso vai passar e acabou, não tem mais tempestade. Sim, mas hoje, mais amanhã teremos uma tempestade. E passa uma tempestade, depois vem outra tempestade. Não tem jeito. Enquanto estivermos nesta vida, nós teremos tempestades. Então, primeiro, durante a tempestade, Deus sempre diz, estou com você. Durante uma tempestade, Deus sempre está dizendo, calma, eu estou com você. Nós já lemos Hebreus 13, verso 5, que diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então confie em Deus. Confie em Deus. Deus está com você. Permita que essa mensagem estabilize a sua vida. Então esse argumento que estamos desenvolvendo aqui, permita que esses argumentos, esse capítulo 27 de Atos, esses princípios que nós extraímos aqui, que isso dê uma estabilidade à sua vida. Que você possa estar ancorado nesses princípios de Atos 27. Tempestades não podem separá-lo de Deus. Vimos isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em tudo que acontece, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. E você vai chegar à praia. Em tudo. E no verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. E se você ainda não é um cristão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Entregue sua vida a Jesus. Você precisa primeiro reconhecer que você é um pecador. Todos nós somos pecadores. E então você precisa olhar para a cruz. E você perceber Jesus, pela fé, morrendo naquela cruz no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então a única coisa que você tem que dizer é, Jesus, eu sei que sou pecador, mas eu sei que o Senhor morreu por mim naquela cruz, o Senhor levou sobre si os meus pecados, e eu te recebo como o meu Redentor pessoal, eu te recebo como meu Salvador, eu te entrego a minha vida, e então a partir desse momento você se torna um cristão, um filho de Deus, um discípulo do Senhor Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe. Que você possa ter esta convicção. Sempre teremos crises. Sempre estaremos em meio a tempestades. Alguma tempestade porque nós mesmos criamos. É culpa nossa. Alguma tempestade porque Deus permitiu, ou Ele mesmo mandou para nos ensinar alguma coisa. Outras tempestades, pessoas criaram, e nós acabamos sofrendo com essas tempestades. Mas em todas elas, Deus está conosco. Em todas elas, Ele está presente. Em todas elas, Ele tem um propósito, está nos ensinando uma lição, e vai fazer com que ela passe. E todas as tempestades passaram, e todas que vierem, vão passar também. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Abençoe sua família. Que Deus guarde a sua casa. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento e pelo estudo desse capítulo 27 de Atos. Muito obrigado, Pai, porque o apóstolo Paulo agiu como um verdadeiro cristão. Em meio àquela tempestade, ele também teve medo, Pai. Mas ele reagiu corajosamente. E ele sabia que o Senhor o levaria a Roma, e o Senhor o levou a Roma. Pai, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, e porque o Senhor nos fala através da Tua palavra. Eu quero pedir por todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai, estão nos assistindo. Pai, abençoe cada um, Pai, fortaleça a fé de cada um. Ajude-os a vencer suas tempestades, Pai. Se há alguma família envolta numa tempestade, Pai, dê a esta família a certeza da vitória, Pai. Dê a eles esta convicção de que todas as tempestades passaram e esta também vai passar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora tem o seu momento de oração com a sua família. Se você está sozinho, ore sozinho. Mas não deixe de orar. Nós estamos trabalhando aqui para insistir com você a ter o seu
o seu tempo a sós com Deus, o teu TSD, tempo a sós com Deus. Quando você vai derramar a sua alma no altar do Senhor, vai conversar com Deus, vai colocar sobre Ele todas as suas ansiedades, na certeza de que Ele está cuidando e continuará cuidando de você, de mim e de todos nós. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar, vai em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu Pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu Pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em ti.